porque nem sempre pensar positivo funciona. Antes de falar sobre o incrível poder da mente humana e discutir o que minha pesquisa sobre células mostrou em termos de redes de energia mente e corpo, quero deixar bem claro, não acredito que o simples ato de pensar positivo possa levar à cura de doenças. É preciso um pouco mais que isso para controlar nosso corpo e nossa vida. Claro, é importante para a nossa saúde e bem-estar manter a energia da mente sempre positiva e elevar a autoestima, evitando pensamentos negativos que drenam energia e debilitam o corpo. Porém, o simples fato de pensar positivo não altera a nossa vida. Na verdade, muitas pessoas que tentam pensar positivo e não conseguem acabam ficando ainda mais debilitadas, acreditando que não há mais esperança para a sua vida e que já esgotaram todas as possibilidades e recursos disponíveis. O que elas não entendem é que as subdivisões aparentemente separadas da mente, a consciente e a inconsciente, são interdependentes. A mente consciente é mais criativa, é a que gera pensamentos positivos. Já a mente subconsciente é um depósito de reações e respostas a estímulos derivados do instinto e da experiência vivida. Mantém, infelizmente, sempre o mesmo padrão habitual, emitindo as mesmas respostas comportamentais ao longo de toda a vida. Quantas vezes você já não se irritou ou perdeu a paciência por razões triviais como um simples tubo de pasta de dente? Provavelmente lhe ensinaram desde criança a tampá-lo após o uso. Então, quando o encontra destampado, você automaticamente se enfurece. É uma simples resposta de estímulo a um comportamento programado, armazenado em sua mente subconsciente. Que exemplo bom, né? Pequeno, porém tão profundo. Vejam só. Coisinhas pequenas que costumamos nem dar crédito, nos tiram realmente do eixo, né? Continuando ao livro. Quando se trata de possibilidades de processamento neurológico, a mente subconsciente é milhões de vezes mais forte que a mente consciente. Se os desejos da mente consciente entram em conflito com os programas subconscientes, qual lado você acredita que vencerá? Você pode repetir centenas de vezes afirmações positivas do tipo: as pessoas me amam, ou irei me curar do câncer. Se aprendeu desde criança que não pode ser amado ou que tem saúde frágil, essas mensagens programadas em sua mente subconsciente vão fazer cair por terra todos os seus esforços para modificar a sua vida. Lembra-se daquelas promessas que fazemos a nós mesmos todo ano novo? A primeira delas é geralmente a de comer menos. Vai por água abaixo assim que o peru é servido. Vou tratar com mais detalhes as origens da autossabotagem e como modificar nossa programação no capítulo 7. Mas saiba que há esperança para quem já tentou pensar positivo e não obteve o resultado que desejava. O poder da mente sobre o corpo. Vamos rever o que já sabemos sobre as células. No capítulo 1, vimos que as funções das células derivam diretamente dos movimentos de suas engrenagens. O movimento gerado pelo conjunto de proteínas impulsiona as funções fisiológicas que mantêm a vida, enquanto as proteínas, que são a base da estrutura física, os sinais complementares do ambiente, garantem seu movimento. A interação entre esses sinais e as proteínas citoplásmicas que geram o comportamento é a base do funcionamento da membrana celular. Ela recebe os estímulos e ativa as reações apropriadas e a membrana funciona como o cérebro da célula. As proteínas receptoras, executoras, as que ele chama de PINs, são subunidades físicas fundamentais no mecanismo da inteligência.
desse cérebro celular. Por definição, esses complexos de proteínas são os interruptores, que fazem a mediação entre a recepção dos estímulos ambientais e as respostas ou reações químicas das proteínas. As células geralmente respondem a uma variedade básica de percepções do que se passa no mundo. Essas percepções incluem níveis de potássio, cálcio, oxigênio, glicose, histamina, estrogênio, toxinas, luz e diversos outros estímulos presentes em seu ambiente imediato. As interações simultâneas de centenas de sensores reflexivos na membrana, cada um deles lendo um sinal específico, estabelecem o complexo comportamento das células vivas. Nos 3 primeiros bilhões neste planeta, a biosfera consistia de células independentes como bactérias, algas e protozoários. Antigamente, considerávamos essas formas de vida como indivíduos independentes, mas hoje sabemos que quando as moléculas sinalizadoras utilizadas pelas células para regular suas funções fisiológicas são lançadas no ambiente, acabam influenciando o comportamento de outros organismos. Os sinais emitidos no ambiente permitem a coordenação de comportamento de uma grande população dispersa de organismos unicelulares. Emitir moléculas com sinais do ambiente aumentou as chances de sobrevivência das células, dando a elas a oportunidade de estabelecer comunidades primitivas. As amebas unicelulares são um exemplo de como as moléculas sinalizadoras estabelecem uma comunidade. Essas amebas vivem de maneira solitária em busca de alimento. Quando ele se esgota, sintetizam grandes quantidades de um subproduto metabólico chamado AMP cíclico e espalham uma parte dele no ambiente. A concentração do AMP aumenta à medida que outras amebas ficam sem alimento e passam a produzi-lo também. Quando as moléculas de sinal AMP atingem os receptores de AMP da membrana das células de outras amebas similares, elas recebem um sinal para se agrupar e formar uma grande lesma multicelular. Este é o estágio de reprodução das amebas. Durante o período de fome, a comunidade de células compartilha seu DNA, criando uma nova geração. As novas amebas hibernam na forma de esporos inativos, e quando o alimento no ambiente volta a ficar disponível, as moléculas emitem um sinal indicando que o período de hibernação acabou. Vamos acordar, montinho de lesma! Uma nova população de células é então liberada no ambiente e um novo ciclo se inicia. O aspecto mais importante é que quando esses organismos unicelulares estabelecem uma comunidade, passam a dividir sua consciência e passam a coordenar seu comportamento enviando moléculas sinalizadoras ao ambiente. O AMP cíclico foi uma das primeiras manifestações da evolução nos sinais reguladores emitidos que controlam o comportamento das células. Antes, imaginava-se que as células sinalizadoras humanas, os hormônios, neuropeptídeos, citocinas e fatores de crescimento, que regulam nossa comunidade celular, tinham surgido com a criação das formas de vida multicelulares mais complexas. No entanto, pesquisas recentes mostram que os organismos unicelulares já utilizavam moléculas sinalizadoras humanas nos primeiros estágios da evolução. Com o tempo, o número de proteínas PIN conscientes na membrana das células aumentou. Para aumentar seu nível de consciência e, consequentemente, sua chance de sobrevivência, as células começaram a estabelecer pequenas colônias e, mais tarde, grandes e organizadas comunidades. Como já descrevi, as funções fisiológicas dos organismos multicelulares se dividem em comunidades especializadas que compõem os tecidos e os órgãos.
Nas organizações maiores, o processamento da inteligência das membranas é a tarefa de células especializadas dos sistemas imune e nervoso do organismo. Foi somente 700 milhões de anos atrás, algo relativamente, se pensarmos no tempo de vida do planeta, que as células perceberam a vantagem de se agrupar e formar as comunidades e organizações que hoje conhecemos como animais e plantas. As mesmas moléculas coordenadoras de sinais usadas pelas células independentes passaram a ser utilizadas nessas novas comunidades. Organizando a distribuição das moléculas sinalizadoras funcionais, a comunidade de células pode coordenar melhor suas funções e agir como uma única forma de vida. Nos organismos multicelulares mais primitivos, aqueles sem sistema nervoso especializado, o fluxo das moléculas sinalizadoras dentro da comunidade fazia o papel de mente, representado pelas informações coordenadas divididas entre todas as células. Nesses organismos, cada célula lia diretamente as informações do ambiente e fazia os ajustes comportamentais necessários. Mas quando as células passaram a estabelecer comunidades, uma nova política teve de ser criada. As células não podiam mais agir de forma independente, de acordo com a vontade própria. O termo comunidade implica que todos os membros devem agir dentro de um plano comum. Em animais multicelulares, cada uma delas pode ver o ambiente fora de sua própria pele, mas não tem consciência do que se passa em ambientes mais distantes, especialmente aqueles fora do organismo. De que maneira uma célula do fígado, imersa dentro da víscera, pode agir em resposta a um fator externo do corpo, como, por exemplo, um ladrão que invade a sua casa? Um controle de sistema tão complexo de comportamento necessário para garantir a sobrevivência de uma organização multicelular é então incorporado por um sistema central de processamento de informações. À medida que animais mais complexos foram surgindo, as células especializadas assumiram a tarefa de monitorar e organizar o fluxo das moléculas sinalizadoras e reguladoras de comportamento. Estabeleceram uma rede nervosa e um processador central de informações chamado cérebro. A função do cérebro é coordenar o diálogo entre as moléculas sinalizadoras dentro da comunidade. O resultado disso é que, em uma comunidade de células, todas elas devem submeter ao controle de uma autoridade maior. O cérebro controla o comportamento de todas as células do corpo. Isso é algo importante a se considerar antes de acusar as células de nossos órgãos e tecidos pelos problemas de saúde que temos.